Oi, gente! Sejam bem-vindos à aula de Sociologia dessa semana. O tema de hoje é sobre as sociedades capitalistas e o liberalismo, mais sobre o liberalismo, tá bom? Primeiro, o que é liberalismo? Ele surgiu no final do século XVII, a partir das ideias de John Locke. John Locke era um homem, um filósofo, que ele afirmava que as pessoas elas têm direitos garantidos só pelo fato dela nascer. Nasceu tem alguns direitos garantidos, que são direito à vida, direito à liberdade e direito à prosperidade. Só que alguma coisa tinha que fazer e acontecer para esses direitos serem garantidos. E era, para garanti-los, os homens criavam uma figura de governo. Ou seja, o governo que vai me garantir que eu tenha a vida, a liberdade e a prosperidade. João Lucas falava isso. Origens. O liberalismo foi uma doutrina de pensamento econômico, político e social e surgiu na Europa, como eu falei, no século XVII. Foi proposto a fim de debater contra o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia, que estavam bastante recorrente na economia nos países da Europa. Existem dois tipos, o político e o econômico. Primeiro, liberalismo político. Ele, como eu falei, ele foi idealizado por John Locke. Ele propunha uma relação contratual entre os governantes, devendo as bases desse relacionamento serem estabelecidas por um conjunto de leis, que mais tarde foi denominada de Constituição. Então, a relação entre o indivíduo e o governo deve ser baseada em um relacionamento que se seguiam e deveria ser regido por um conjunto de leis escritas, assinadas e afirmadas, chamado de Constituição. Ele idealizou essas medidas, pois o absolutismo, que era o modelo de governo da época, ele considerava o absolutismo um exercício de governo bastante controlador. Ou seja, ele queria mais liberdade econômica, política e social do governo em relação aos indivíduos. Por isso se chama liberalismo, que é mais assim, liberdade. Concorrência ao mercantilismo. O mercantilismo se desenvolveu a partir do Estado absolutista, com as características de uma política econômica com a intervenção do Estado. Então, o Estado intervia constantemente na economia do absolutismo e também a partir do mercantilismo. A ideia, então, era propiciar ao mercado competir e adequar preços e lucros, sem uma intervenção do Estado. Porque se o Estado interferisse nisso constantemente, o que ia acontecer? Não ia ter preços nem lucros a partir de competições. Então surgiu atualmente essas ideias do liberalismo foram se revolucionando e foi retomado com o termo neoliberalismo. Ele foi retomado com as ideias liberalistas a partir da década de 90, a partir de duas pessoas. Margaret Thatcher, que é uma figura bastante emblemática do Reino Unido. Tem até o filme, depois se vocês tiverem, eu procurei para ver se eu conseguia passar para vocês, mas eu não consegui achar. Eu acho que ele não é de domínio público, por isso que eu não consegui achar. Mas chama Dama de Ferro. Ele conta a história da Margaret Thatcher, viu? Que é uma figura feminina bastante importante para o Reino Unido. E o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos. Ao encontro, eles proporam a diminuição da atuação dos estados para os países em crise, diminuíssem seus gastos públicos e retornarem seu desenvolvimento econômico. Ou seja, se o estado tem uma mínima participação na economia, então ele vai ter um mínimo gasto com a receita, o mínimo gasto com o público mesmo, com as próprias pessoas habitantes. E aí ele iria conseguir se recuperar economicamente falando. Gente, o neoliberalismo e o liberalismo hoje são políticas econômicas bastante criticadas, porque eles têm relações diretamente com a privatização. Por quê? Existem vários viés. Se você tem uma empresa privada, tem-se a ideia de que os produtos vão ser de uma qualidade melhor. Se você tem uma empresa que não é privatizada, que é uma empresa estatal,
você tem a ideia de que esses serviços não vão ser tão de qualidade assim. Para vocês terem uma ideia. A antiga, hoje chama-se Enel, mas antes chamava CELG, porque era Centro de Energia não sei o que do estado de Goiás. Quem detinha a CELG era o governo do estado de Goiás. Ela foi privatizada e uma empresa comprou os direitos de fornecer energia no estado de Goiás e essa empresa chama Enel. Isso foi bastante, como que eu falo? Criticado na época que aconteceu, mas acabou acontecendo. Por quê? Tem pessoas que se defendem dessa ideia que eu falei para vocês. Uma empresa privatizada, o serviço vai ser de qualidade. E tem pessoas que defendem o seguinte: você paga os seus impostos. Sua família paga os impostos. A sua família paga os impostos. Eu mudei sem querer. As famílias pagam os impostos. Então, se você paga o imposto e se você ainda vai pagar pelo serviço, você vai estar pagando 2 vezes. Vou dar um outro exemplo para vocês. Esse talvez seja assim um exemplo que vocês vão entender ainda melhor. A privatização das estradas. Quando você vai andar em uma estrada, uma rodovia privatizada, você vai ter um asfalto de ótima qualidade. Você não vai encontrar buracos nesse asfalto. E se você encontrar buraco, você vai encontrar alguém arrumando esse buraco. Você vai encontrar pontos de apoio. Você vai encontrar lugares onde você pode parar, você pode descansar. Uma série de serviços de alta qualidade. Em rodovias que não são privatizadas, que o governo que cuida dessa rodovia, já você vai ver uma realidade totalmente diferente. Você vai ver asfalto de péssima qualidade, asfalto todo remendado. Às vezes nem vai ter áreas de acostamento. Áreas de banheiro nunca vai ter. Se você quiser ir no banheiro, você vai ter que parar num posto. Enfim, dei 2 realidades diferentes para vocês. Uma de uma empresa privatizada, outra de uma empresa pública. Mas tem uma coisa. Todo ano, você tem que pagar uma coisa que se chama IPVA, que é o Imposto sobre Veículo Automotor. Você que tem carro, você paga esse documento. Para esse dinheiro, ele vai ser destinado à pavimentação asfáltica, ele vai ser destinado à manutenção das rodovias, porque você vai usar essa rodovia, então você tem que pagar o seu IPVA por conta disso. Aí eu te pergunto, você já paga o imposto? Por que você tem que pagar o pedágio para andar na empresa privatizada? Você vai estar pagando 2 vezes. Então essa é a grande crítica das ideias liberalistas e das ideias do neoliberalismo, tá bom? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp sem medo que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Para fazer, copiar os exercícios, copiar os slides no caderno e fazer os exercícios da página 45 até a página 48. Eu estou, de verdade, com muita saudade de vocês. Beijo e até a próxima aula.